Capítulo 110 Cavalaria. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Era porque esses mortos-vivos verde escuro pareciam tão aterrorizante que Shan e seus homens sentiam medo. Esses mortos-vivos simplesmente não devem ser enganados. Observando suas expressões, Green disse: não se preocupe. Esses mortos-vivos foram convocados pelo meu jovem mestre e não apenas aleatoriamente atacarão você. Bem, parece que você completou com sucesso sua tarefa. Como agradecimento, aqui estão algumas moedas, Shan. Compartilhe isso com seus irmãos. Você pode voltar agora. Green deu a Shan 5 moedas de ouro. Não foi uma quantia pequena de dinheiro. Shan tinha um total de 10 homens com ele, o que significa que cada um receberia 5 moedas de prata. Para esses carregadores, isso foi considerado uma pequena fortuna. Mas apesar de ter levado as moedas de ouro, Shan não estava feliz. Querido guerreiro, que tal deixar-nos ajudá-lo a levar essas carroças até a montanha? Green sacudiu a cabeça. Meu jovem mestre não gostaria que você o incomodasse em sua casa. Você deve voltar. Com um aceno, os mortos-vivos avançaram para assumir 4 das carroças. Green então olhou para Shan com olhos frios. Shan, deixe-me lembrá-lo de que esta montanha está cheia de mortos-vivos. Com apenas algumas palavras, eu poderia ordenar que eles o atacassem. Honestamente, é melhor que você vá para casa. Com isso, Green pegou uma carroça e entrou na névoa negra. Só então deu 2 passos antes que você não pudesse ver a sombra dele. Depois que Green saiu, Shan não pôde deixar de suar frio. Ele sabia que Green deve ter descoberto que ele queria dar uma olhada. Shan era um guerreiro de 4º nível. Embora ele não soubesse em que nível Green estava, ele sabia que era muito mais alto que o dele. Se Green quisesse matá-lo, seria quase como estrangular uma formiga. Shan imediatamente se virou para os carregadores e disse: vamos voltar. Todos se viraram e voltaram para a cidade-casa. Seus rostos estavam pálidos. Green há muito tempo descobriu o que Shan estava fazendo porque o desempenho era um pouco entusiasmado demais. Sabendo quão sensível era sua identidade, Green não podia deixar as pessoas virem vê-los, caso contrário, eles acabariam em perigo. A partir de agora, havia um total de 5 carroças subindo em direção à mansão. Cada carroça estava cheia de 60 coelhos. Esses coelhos pareciam os mesmos que os encontrados na terra. A única diferença era seus olhos azuis. Cada carroça estava equipada com 30 gaiolas de madeira e havia um par de coelhos em cada gaiola. Felizmente, essas carroças eram grandes, do contrário não seriam capazes de encaixar tudo. Zhao Hai estava em pé no jardim da mansão quando viu as carroças entrarem. Cada uma delas foi puxada por um gnu escamado. Eles tinham 2 metros de altura e cresciam escamas do tamanho de unhas, além dos pelos nas fendas dessas escamas. Olhar para essas criaturas fez as pessoas se sentirem desconfortáveis. Suas cabeças eram semelhantes aos cavalos, mas eles tinham chifres que eram um pouco com os dos gnus da terra. No entanto, seus corpos não pareciam tão lisos e fortes. Em vez disso, seus corpos eram mais parecidos com vacas do que com cavalos. Apesar disso, suas pernas mostraram que eles devem ter boa resistência. Green viu Zhao Hai olhando para eles, então ele riu: jovem mestre, então você gosta desses gnus escamados? Zhao Hai assentiu com a mão no queixo: eles são bons. Eles serão úteis para puxar coisas no futuro. Vovô Green, me ajude a remover essas coisas. Zhao Hai, Green e os mortos-vivos abriram as gaiolas dos coelhos de olhos azuis. Todo o tempo. Zhao Hai os trouxe para o espaço. Uma vez que os coelhos de olhos azuis estavam no espaço, a voz veio imediatamente e disse: descoberta de novo animal. Identificando. Mamífero, Leporidae dos lagomorfos, variante de coelhos de orelhas longas. Nível 3. Com base em dados animais, eles podem ser criados no rancho. Estes coelhos podem agora ser comprados na loja. O tempo de maturação dos coelhos jovens é de 10 horas. Eles podem se reproduzir em intervalos de 8 horas. Eles só podem reproduzir 5 vezes, cada vez criarão 10 novos coelhos. Eles se alimentam a cada 4 horas. Devido à variação genética, os coelhos podem atacar com flechas de água.
O alcance de ataque é de 10 metros. O poder de ataque é baixo. Zhao Hai estava muito satisfeito com o que o espaço que dizia sobre os coelhos de olhos azuis. Embora pudessem se reproduzir apenas 5 vezes, cada coelho seria capaz de produzir um total de 10 coelhos, e o tempo de maturação era muito curto. Não demoraria para que o rancho estivesse funcionando. Depois disso, Green separou os gnus escamados das carroças, depois os trouxe para o espaço. Uma vez que os gnus estavam dentro do espaço, a voz imediatamente voltou e disse: descoberta de novo animal. Identificando. Mamífero, variante de touro gnu. Nível 3. Com base em dados animais, ele pode ser criado no rancho. Estes gnus agora podem ser comprados na loja. O tempo de maturação dos gnus jovens é de 12 horas. Eles podem se reproduzir em intervalos de 8 horas. Eles só podem reproduzir 5 vezes, cada vez criarão 5 novos gnus. Eles se alimentam a cada 2 horas. Devido à variação genética, os gnus podem criar um corpo de pedra com um tempo de duração de 2 horas. O poder defensivo é baixo. Ao ouvir isso, Zhao Hai não pôde deixar de rir. O gnu escamado era realmente algo bom. Depois que Zhao Hai enviou os coelhos e os gnus para o espaço, Green queria ver que expressão Zhao Hai faria. Vendo Zhao Hai com uma expressão feliz, Green não pôde deixar de se sentir aliviado. Jovem mestre, podemos entrar no espaço e olhar para os gnus e os coelhos. Zhao Hai se virou e encarou Green, e viu o quanto ele estava ansioso por isso. Ele riu: bem, vamos ver. Claro, eles tinham que trazer Meg junto também porque Zhao Hai, Green e Meg eram os únicos na mansão. Blochiad, Roquiad, Merin e os escravos estavam no castelo, onde havia muitas coisas que eles precisavam fazer. Zhao Hai trouxe Green e Meg diretamente para o rancho espacial. Quando entraram, não conseguiram deixar de congelar por um momento. O pasto do rancho era um lugar realmente grande e aberto. 300 coelhos de olhos azuis estavam perambulando, e embora fossem ligeiramente maiores que os da terra, ainda eram pequenos o suficiente para que a grama os impedisse de serem vistos. Zhao Hai não esqueceu que esses coelhos de olhos azuis e os gnus escamados precisavam ser alimentados. Ele trouxe algumas folhas de rabanete, que o espaço automaticamente os transformou na grama que esses coelhos e gnus comem. Quando Green viu todos esses coelhos em todos os lugares e os gnus correndo ao redor, ele não pôde deixar de dar a Zhao Hai um sorriso irônico. Jovem mestre, está tudo bem. Vai ser difícil prestar atenção em todos eles. Zhao Hai deu uma risadinha. Basta olhar para isso. Com um pensamento, ele trouxe uma flauta, que era uma das ferramentas do rancho espacial. Uma melodia saiu da flauta, e de repente, todos os animais correram para frente e se alinharam na frente de Zhao Hai. Green e Meg ficaram olhando para aquilo, sem esperar que o espaço tivesse essa função. Depois de um tempo, Zhao Hai sorriu e acenou, e aqueles coelhos e gnus fugiram. Vendo isso, Green não pôde deixar de murmurar: o espaço poderia realmente fazê-los se alinhar. Será que também poderia colocá-los em grupos e fileiras, como soldados? Vovô, o que você está dizendo? Meg riu quando ouviu o que Green estava resmungando. Green se recuperou um pouco e depois riu: eu só estou falando bobagem. Não há como os animais se movimentarem como tropas. Quando ele disse isso, ele de repente congelou por um momento como se pensasse em alguma coisa. Seus olhos brilharam quando ele se virou para Zhao Hai. Jovem mestre, essa habilidade de alinhar animais pode ser feita do lado de fora. Zhao Hai foi pego de surpresa, mas ele murmurou: eu não sei. Deixe-me ver. Posso usar a função de formação fora do espaço. A voz veio imediatamente: a função de formação pode ser usada fora do espaço. Desta vez, Green não precisou de Zhao Hai para ajudá-lo a entender o que o espaço dizia. Ele começou a rir: ótimo! Isso é realmente ótimo! Zhao Hai e Meg ainda não entendiam. Vovô, do que você está falando? Meg perguntou. Vendo o olhar intrigado dos dois, Green não pôde deixar de soltar uma leve risada. Em uma cavalaria, um grupo de cavaleiros entraria em fila, em uma formação. Quando eles atacassem o inimigo, eles começariam avançando. Mas de onde você acha que vem o poder de uma cavalaria? Vem do ataque conjunto na formação mantida. Zhao Hai e Meg não entendiam as questões militares,
mas depois de ouvir Green, seus olhos se iluminaram. Todos sabiam do grande poder de uma cavalaria, mas ainda enfrentavam um problema difícil. Esse problema foi as bestas que eles estavam montando. Você poderia ensinar disciplina a um cavaleiro, mas não poderia ensinar disciplina a uma besta que ele montava. Claro, no começo, é fácil alinhar a cavalaria em uma formação organizada. Mas uma vez que eles começaram a correr, seria difícil manter a formação. Se pudesse ser mantida, o poder de seu ataque aumentaria muitas vezes. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.